Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, no prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje nós celebramos o sábado também da 17ª semana do tempo comum. Além disso, fazemos memória da intercessão, da maternidade, da vida de Maria na nossa caminhada cristã, e também hoje celebramos a memória obrigatória de Santo Inácio de Loyola, um dos grandes santos da história da igreja, e que com certeza intercede, por nós. Hoje nós também nos encontramos com esses textos bíblicos. Primeira leitura do livro do Levítico e o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. O Evangelho nos traz o martírio de João Batista. João Batista, como a gente sabe, era primo de Jesus e um homem com uma vocação diferente dos outros. Um homem que tinha a vocação de profeta. Tinha um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. Do Antigo Testamento, porque ele denunciava as injustiças, ele também tinha um estilo de vida diferente, gostava de andar nos desertos, de pregar, de fazer o batismo de penitência. E com o pé no Novo Testamento, porque estava preparando os caminhos do Messias, do Emanuel, Deus conosco. Ele bem falara: não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E hoje então nós nos deparamos com o seu martírio. Foi morto injustamente. Falava da relação de Herodíades com Herodes e foi pago por isso. Herodíades havia matado o irmão de Herodes para se casar com Herodes. E João Batista não queria deixar isso às escondidas, ele falava. Então, por isso, ele atraiu o ódio, o desejo de vingança e, ao mesmo tempo, de calar a voz, por meio de causado tudo isso por Herodíades. Então, João, ele teve a sua morte também como prefiguração da morte de Jesus. A morte de João Batista, o seu martírio, é prefiguração daquilo que Cristo sofreria mais tarde. Também morto injustamente, se você falar do ponto de vista do direito, mas justamente porque é o novo Adão. Enquanto Adão disse sim aos projetos de Deus, disse não, na verdade, aos projetos do Senhor, Jesus Cristo, o novo Adão, acolhe o projeto do nosso Deus de salvar toda a humanidade. Então Herodes também se viu no mato sem cachorro. Ele havia prometido
até dar o que quisesse à filha de Herodíades, porque dançou diante dos convidados. E com astúcia, Herodíades e sua filha pediram então a cabeça de João Batista. O sangue, né, deste homem foi derramado e com certeza serviu de testemunho para manifestar a glória de Deus. Às vezes, a falar a verdade, viver na verdade, não traz consequências boas, mas é preciso ter a consciência limpa, ter o coração em paz, de que viveu na verdade, de que pregou a verdade, de que ensinou a verdade e de que procurou também, né, buscar a verdade. A gente não pode ter receio, não pode ter medo, né, de privilegiar, de priorizar a verdade por conta de ameaças, por conta de injustiças e de outras situações. Ao contrário da verdade, a gente sabe muito bem, a mentira. E a mentira nunca é o melhor caminho a se tomar. A verdade sempre é o melhor caminho a se ressaltar, mesmo que isso custe a própria vida. Isso aqui, olha, custou a vida, né, de João Batista, mas ele não deixou de anunciar a verdade, não deixou com que a verdade se obscureça, fique escondido, né, diante de todos. Ele denunciava o crime, as atitudes desta mulher e de tantas outras pessoas. Falava, mas ao mesmo tempo ressaltava a necessidade da conversão, de mudança de vida, de voltar atrás. Então, quanto é importante a gente aprender tudo isso deste grande homem, deste profeta, deste precursor da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós também celebramos o dia de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, um grande discípulo e missionário principalmente. Ele era militar e com certeza a disciplina que ele adquiriu no serviço militar, ele levou também para a vida espiritual. Santo Inácio é conhecido também pelos grandes exercícios espirituais, os grandes retiros. Ele tem vários textos escritos que destacam, que ajudam também e que propõem caminhos para fazer o encontro com Jesus, o encontro com o Senhor. Santo Inácio tem até o retiro da Boa Morte. É interessante. Ele vê diferente a morte, enquanto que a gente vê a morte como tragédia, como algo absurdo, Santo Inácio vê a morte como um caminho para Deus. Obviamente ninguém quer morrer hoje, né? Nem daqui a alguns minutos. Sempre queremos esticar, se for da vontade de Deus, estique um pouquinho a minha vida, né? Mas a gente não pode olhar a morte também como tragédia. Quem olha a morte como tragédia é porque não tem fé em Deus. Obviamente a gente fica triste com a partida de pessoas queridas, mas a morte não é uma tragédia, é um caminho para Deus, é um caminho para nosso Senhor. A gente fica triste, sentido, a gente fica compenetrado quando alguém querido vai embora, quando alguém parte para o coração de Deus, mas se desesperar, olhar como tragédia, é preciso para isso exercitar bastante a fé. Então, Inácio de Loyola, ele foi um homem que ajudou bastante no avanço ao protestantismo. Aconteceu a reforma protestante, então ele foi um dos grandes, né, que ajudou neste combate ao avanço, né, do protestantismo, com a catequese, com o ensinamento da verdadeira fé, que é sustentada, né, pela igreja. Então ele fundou a Companhia de Jesus para ajudar nisso. Os franciscanos, os jesuítas, nesse tempo, século XVI, século XVII, foram muito importantes na catequização do povo, de ensinar a verdadeira doutrina ao povo, de encaminhar o povo, né, na fé católica. Também foram importantes aqui na colonização, né, do Brasil, no levar o evangelho às pessoas, no caso os índios, né, que moravam aqui, nas embarcações, enfim, foram muito importantes na enculturação da mensagem do evangelho também. Então eles tiveram grandes ações pelo mundo e até nos dias de hoje eles também
detém de grandes ações pelo mundo. Hoje eles têm universidades, escolas, grandes serviços e trabalhos espalhados pelo mundo inteiro, jesuítas. Tudo isso fruto, né, do ideal de Inácio de Loyola, né, que a gente hoje celebra e recorda com muito carinho a sua grande participação em todo o processo de evangelização do mundo, levando em conta o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, que a gente também possa hoje, além de buscar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, buscar também a intercessão de Santo Inácio de Loyola, seguir também os seus exemplos, de conhecer a nossa fé. Nós temos o fides qua, fides que, a fé enquanto atitude de crer e a fé enquanto conteúdo. Então, que a gente se sinta motivados a buscar também a fé enquanto conteúdo, descobrir, conhecer a nossa fé, saber a doutrina da igreja, conhecer os documentos, conhecer o que os papas falaram no decorrer dos séculos, descobrir o que a igreja prega e ensina sobre determinados assuntos, para que a gente saia do obscuro, né, do conhecimento da fé, para a luminosidade da fé. Quando a gente conhece, acende uma luz na nossa vida, a gente passa a amar mais a Deus, amar mais a Jesus, amar mais a nossa igreja e, consequentemente, a nossa fé amadurece e a gente consegue evangelizar melhor as pessoas. Então, quanto é importante essa dimensão catequética da vida da igreja, do ensino, né, esse munus, né, de ensinar, né, que a igreja, né, também carrega, e tem uma doutrina, um corpo doutrinário espetacular. Eu fico assim reflexivo quando alguém diz: ah, padre, saí da igreja e conheci Jesus na igreja evangélica ou em outro lugar, na igreja eu não aprendi muita coisa. A gente fica, né, meio reflexivo. A igreja não ensinou muita coisa, ou ela não aprendeu muita coisa na igreja, porque com certeza não soube buscar, ou não correu atrás. Que o que tem hoje em dia, né, de livros, tem o próprio catecismo na igreja católica. Se a gente se propõe a ler o catecismo, a gente já aprende um grande catatal, né, de doutrinas, de ensinamentos. O catecismo tem 4 grandes pilares, né, o credo, a vida de oração, o Pai Nosso, os sacramentos, 4 grandes pilares, né, que a gente, se estudarmos a fundo, vamos encontrar um oceano, né, de ensinamentos e também, né, de doutrinas, né, para que a gente possa vivenciar melhor a nossa fé. O conhecimento da doutrina da igreja, da fé em Jesus, não é para a gente se sentir melhor do que os outros, porque não existe cristão maior ou melhor, ou mais inteligente ou menos inteligente, não existe isso. Quando a gente conhece mais a doutrina da igreja, é para a gente, primeiro, amar mais a Deus e depois, segundo, servir mais a Deus. É para amar e para servir. Um dos grandes lemas também, né, dos santos, né, da vida da igreja, para poder amar e para poder servir. Quando a gente conhece a doutrina da igreja, quando a gente se debruça para conhecer os diversos ensinamentos que ela contém. Então, que a gente busque a intercessão de Santo Inácio, da bem-aventurada Virgem Maria, para continuarmos na busca da verdade da nossa fé, na busca de Jesus, para o nosso crescimento espiritual e principalmente para a maior honra e glória de Deus nosso Pai. Vamos todos ficar de pé.